Boa noite a todos, estamos aqui no programa Verdade e Liberdade. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de alguns temas pertinentes à política nacional, um pouquinho também sobre essa associação aqui da cidade de Canoas, ACC, Ação Conservadora Canoas. O que é isto? Da onde surgiu essa ideia? E eu estou aqui hoje com meus amigos, né, que vamos falar brevemente sobre isso. Meu nome é Fabrício Schneider, então, atual presidente da ACC, sou advogado aqui em Canoas e, enfim, vamos poder desenvolver bastantes temas aqui. Então, vou passar a palavra para uma apresentação para um grande amigo correligionário, né? Muitos anos juntos aí, trabalhando, né, para esses ideais aqui na cidade. Por favor, Silvio Hoffmann. Muito obrigado, Fabrício. Boa noite. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui com os amigos, é uma grande alegria. É sempre bom estar junto com eles. E meu nome é Silvio Hoffmann, eu sou morador de Canoas há 25 anos, apesar de não ser nativo de Canoas, né? Sou professor, não em Canoas, sou professor em Cachoeirinha, terra do Paulo também. Mora na Daqui do lado, daqui do lado. Paulo na fronteira. E sou o primeiro presidente, fui o primeiro presidente da CC, desde 2021, né, quando tivemos a oportunidade de formar nosso grupo, preocupados com os rumos que o Brasil estava tomando e focados em Canoas, né? Então a gente sempre teve essa pretensão de fazer com que Canoas seja uma cidade, um local fantástico, né? Que poderia ser, que deve ser, né? E é isso a nossa pretensão. É isso. Seguimos na batalha, né? Seguimos, A gente com certeza. Não desistiu, Com ainda não desistiu. Não, também esse passar a palavra agora também pro esse grande guerreiro também aqui, já esteve em Brasília algumas vezes lá também, né? Escapou do Rio de Janeiro, isso daí? Rapaz, vamos passar a palavra aqui para esse grande guerreiro, então, por favor, Paulo Vilar. Boa noite a todos. Paulo Vilar, nascido e criado em Canoas, completando agora, na próxima semana, 53 anos de canoense. E é um privilégio poder fazer parte dessa Associação Conservadora Canoas e também acompanhar a nossa cidade e ver os pontos positivos e negativos. Eu sempre costumo dizer que Canoas é uma cidade excelente de se morar. Eu moro na divisa ali, mas eu sou canoense e todos os recursos, tudo que eu uso é de Canoas, entendeu? Eu praticamente não... Só minha casa fica bem na divisa com Cachoeirinha, mas eu sou cidadão, nascido e criado em Canoas e tenho muito orgulho de ser canoense e espero que a nossa associação consiga, com o tempo, contribuir cada vez mais para a nossa cidade. Bom, então, sem delongas, vamos então já ao assunto, falar sobre a Ação Conservadora Canoas, sobre a ACC. O que é essa associação, né? Então, essas pessoas que se uniram por alguns ideais comuns, né, e sonhando, né, para poder contribuir um pouco na sua cidade, de uma forma local, né? Como que se estrutura isso, né? Então, acho que a gente vai aos pouquinhos desenvolver. Eu recordo, né, que então, mais ou menos uns 3 anos, né, mais ou menos isso, 3, 4 anos? 4 anos, né? 4 anos? Vai fazer 4 anos, né? Fizemos a nossa primeira reunião, né, que nós chamamos o pessoal. 19 de outubro de 21. 19 de outubro de 21. Foi a reunião que juntou os dois grupos, né? Que é, historicamente. Mas a ACC nasce no dia 8 de novembro. 8 de novembro. Bom, então, já passar então pro Silvio, primeiro presidente da ACC, falar então, Silvio, o que te motivou, por que tu achou interessante fazer parte, o que te motivou ingressar e aceitar ser o primeiro presidente dessa associação? Ok. Muito obrigado pela pergunta aí, Fabrício. É um prazer falar da ACC e é um prazer, né? Foi uma honra conhecer vocês, porque foi a oportunidade que a gente teve para se conhecer, né? Acabar se conhecendo. Então a ACC, ela nasce, eu acho que a gente estava vivendo aquele momento onde estava todo mundo muito perplexo com o que estava acontecendo. Existia a perspectiva do Bolsonaro se eleger, né? Inclusive, então estávamos muito perplexos, teve toda a questão da pandemia. Nós vivemos de um governo de PT por muitos anos, né? Exato, né? Quer dizer, toda aquela história de PT e tal, né? Mas a gente queria mais do que questões políticas, né? Porque a gente via que a questão política, ela tá de permeio, mas a gente sentia que a coisa tinha que ser um pouco mais do que isso, né? O que estava sendo agredido eram os nossos valores, não é verdade?
E também, assim, ó, com relação também à forma, a gente via que a política não demonstrava ser uma solução para os problemas, né? Tanto do Brasil, como do Estado, como da cidade. Não somente a política, né? Não somente a política, né? Mas a política não é a solução, né? Essa é uma questão. E eu acho que essa indignação começou a criar uma união entre as pessoas, entre vários problemas, né? Brigar com a pandemia, a questão de gênero, né? Toda a questão que envolvia também as questões econômicas, como sempre envolveram o Brasil, as questões políticas, obviamente, né? A gente tinha uma grande esperança, uma grande expectativa, né? Com uma mudança. Então, acho que isso foi um catalisador, né? Que uniu dois grupos, né? Então, eu conheci, até eu acho que é bom falar o nome do Renatão, né? Que tem fazer uma propaganda dele, que tem um sebo aqui no centro de Canoas, e ele, conversando com ele, eu falei, pô, primeira pessoa que tem um sebo e não é de esquerda, né? É de direita, né? E tinha um sebo de livros aí. A gente foi conversando, ele conhecia o César, conhecia outras pessoas, né? A gente foi montando um grupo, a gente tinha dificuldade de se encontrar, e aí eu acho que o César acabava conhecendo você, né? Aí, de uma forma, convergiu essas forças e a gente começou a atuar juntos, né? Exato. E assim, ó, na nossa primeira reunião, uma das coisas que eu me lembro, que a gente estava montando justamente um grupo, não sei se o Paulo também se recorda, né? A gente estava montando um grupo preocupado com o que a gente ia fazer, quais são as nossas ações e tal, né? E eu me lembro que eu tinha feito um texto falando muito sobre a questão do trabalho, porque que ainda é uma questão que eu acho que é muito essencial, né? Toda a questão emprego, né? Porque o trabalho é por onde tudo começa, né? A pessoa que tem um trabalho digno, né? Então, eu me lembro que o primeiro texto que eu tenho até guardado aqui, falei que trouxe alguns documentos, né? Mas era a questão que eu acho que a CC deveria se preocupar em questões que envolvessem toda a dinâmica da economia, do trabalho, do emprego, né? Oportunidades locais. Oportunidades e tal, né? Bom, e aí, enfim. Mas então, Silvio, agora eu vou princípio, né? Só que aí... vou passar então agora para o Paulo, para poder falar, acho que é uma pessoa que também, desde as primeiras reuniões, esteve junto, né, da participação da ACC. Paulo, qual foi a missão, a atuação da ACC até hoje? O que consistiu assim, o que a ACC defendeu até hoje, e como o que ela tem de ideal, né? Acho que tu pode exemplificar um pouco para nós. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é que nós nos unimos em prol da defesa, como o Silvio bem falou, daquilo que nós amamos e acreditamos. Eu acho que esse talvez seja o principal diferencial de quem é conservador, de quem de quem se identifica como hoje direita, né, dos espectros de esquerda. Porque a esquerda, ela ataca tudo aquilo que ela não gosta. E nós não estamos aqui para atacar a esquerda. Nós estamos aqui para defender aquilo que nós amamos, aquilo que nós acreditamos. E desse desejo nasce a ACC como algo para defender os nossos valores, né? A cultura judaica cristã, os valores que é passado de pai para filho, não querer que seja imposto sobre a sociedade coisas que são de fora, que são estranhas, né, que não fazem parte do dia a dia. Então a ACC nasce com esse desejo de cada pessoa querendo defender ali aquele valor, aquela amizade, aquilo que a gente tem como alicerce da nossa sociedade. Então é óbvio que a gente acaba se misturando muito na política, mas aqui eu faço uma ressalva. Todos nós somos seres políticos, entendeu? Mas não necessariamente precisamos ser políticos partidários. Político de eleitor, de coisa. Não, nós somos de candidatura, essas coisas. Não, nós somos seres politizados, né? Tentamos nos politizar a cada dia, porque a cada relação nossa com a sociedade é uma relação política, entendeu? Quando eu chego num estabelecimento para comprar um pastel que seja, entendeu? Existe uma relação política entre a compra e a venda daquele pastel, que pode, que não pode, que vão sendo construídos no dia a dia da sociedade. E essa percepção que nós temos é que a gente quer trazer para a sociedade, que a sociedade possa ser o mais livre possível para poder conversar sem ter aquela interferência de dizer como a gente deve se comportar. E eu acho que esse é a principal diferença entre um conservador e um movimento progressista ou qualquer outro tipo de movimento, porque esses movimentos eles tentam impor como a gente deve se comportar.
E nós não, nós queremos manter um comportamento que a gente já vem trazendo de décadas e décadas de relação, né? E a ACC tem uma das intenções da ACC é resgatar isso aí de dizer, gente, tu é um cidadão que já tem a tua forma de viver, já tem a tua forma de existir, e tu precisa preservar a tua forma, passando por pequenas reformas, por pequenas coisas assim que vão surgindo naturalmente, né? Se tu acha que tu deve corrigir a tua postura em relação a isso, aquilo, sinta-se à vontade para corrigir. O que a gente não quer é que venha uma força externa, uma força de fora, e diga, tu tem que mudar a tua atitude, tu tem que ser assim, porque isso é coisa do passado. Não. Entendeu? Não é assim que funciona. A sociedade, ela vai se modelando, por isso que a sociedade rejeita os movimentos que vêm de fora, entendeu? Porque ela já tem uma forma de existir. Cada lugar tem a sua forma de existir. O gaúcho tem uma forma de existir, outras regiões do país, cada lugar, até no próprio Rio Grande do Sul, a gente percebe uma diferença cultural gigantesca entre Campanha, Planalto, Serra, Litoral. Cada um tem a sua forma de existir. Se eu saio daqui da cidade de Canoas e vou lá para a Campanha, que é a terra natal da minha família, e tento impor sobre o pessoal da Campanha a minha forma canoense de viver, eles vão estranhar. Opa, calma aí, vai devagar. Então, e é nesse sentido que eu acho que a CC surge, de preservar valores de convivência da comunidade, das famílias e de cada um que compõe esse tecido social. Perfeito. E também, né, gosto de lembrar que a ACC também foi uma forma das pessoas de direita, na época, que se era feio, tu falar que tu era de direita, tu era ista, taxista, motorista, tu era todos os istas, ainda né? É um pouco, né? Então, era algo que no meio acadêmico era muito difícil. Eu estava cursando a faculdade de Direito, e eu recordo que era bem difícil de lidar ali com essas questões. No momento que te posicionava, tu demonstrava que tu tinha, digamos, uma pequena inclinação para um lado que não fosse a esquerda, tu já era uma pessoa que já era se colocada, né, como uma pessoa que era fora do grupo, né? E na realidade era uma minoria que se tomava posse desse poder de colocar os grupos, né? De separar, segmentar os grupos. E que, na verdade, uma grande maioria, né, que ficava silenciada. E foi o que começou depois a crescer, né, através, enfim, a gente pode lembrar do professor Olavo de Carvalho, né, que começou a trazer mais sobre esses temas da direita, né, a apontar, né, as questões da esquerda, do comunismo, né, as formas de comunismo aqui no Brasil. E através disso começou a se reerguer um pouco mais esse diálogo sobre direita, né? E na ACC foi uma forma de, aqui em Canoas, a gente conseguir convergir essas pessoas que tinham uns ideais próximos, né? Que fugiam um pouquinho daquela linha de esquerda. Mas nós deliberamos, eu recordo nossas reuniões, e foi muito difícil da gente decidir sobre o nome da instituição da ACC. Né? Então, eu gostaria brevemente, se vocês pudessem comentar, quando a gente teve que decidir o nome da ACC, né? Ação Conservadora Canoas, como que a gente passou por isso, né? Se puder recordar. Pois é, tô com o documento aberto, justamente isso. Quer dizer, o documento foi um texto que eu escrevi, inclusive eu coloco aqui que foi impulsivo, né? E eu até peço perdão pela impulsividade, mesmo que eu mesmo não me perdoe, né? Então, assim... naquela época ali, quando nós fizemos a nossa primeira reunião, tínhamos ali umas 20 pessoas, né? Era um grupo grande, realmente tinha juntado 2 grupos, né? E eu me recordo que a gente estava em dúvida entre Movimento Conservador Canoas e União Conservador Canoas. E aí eu me posicionei falando sobre os nomes, e o Renatão, famoso Renatão, amigo do Toninho, também um personagem que vale a pena lembrar, muito nosso amigo ainda, né? Tem contato direto com ele ali. O Renatão falou, pô, por que a gente não põe Ação Conservadora? Aí, sei lá, achei muito bom, o pessoal também achou bonito e acabou. Foi ele que deu o nome, né? Foi ele que bateu o martelo e todo mundo aceitou, né? Exatamente. Ficou. Eu tinha feito umas considerações sobre o nome Movimento. E a gente tinha dificuldade de deliberar se a gente ia colocar realmente conservador ou direita no nome. Isso foi uma discussão. A questão de não, na época, poderia afastar as pessoas, né? Com certeza. Na verdade, assim, havia uma preocupação, exatamente, né? Porque eu acho que você colocou bem a questão sobre as pessoas de direita não tinham voz, né? Na verdade, elas não sabiam
elas estavam, vamos dizer assim, a gente estava num estado eu não me vem a palavra agora E aqui. de uma inércia, não podia. Não é nem inércia, assim, a gente estava meio estupefato, não sabia o que fazer, né? Quer dizer, porque a esquerda sempre teve uma estratégia, sempre teve uma organização, sempre teve Tem mais apoio. ferramentas, mais meios. Ela, né? ela sempre veio se preparando justamente para destruir o que o Paulo acabou de falar, porque essa coisa de gaúcho, Passo Fundo, Canoas, é cultura, né? Então, a esquerda sempre, como ela não podia dominar a política diretamente, essa que é a estratégia, nós sabemos que a estratégia se virou contra a cultura. E eles dominaram os meios acadêmicos, né? Dominaram vários meios, né? Eu gosto de chamar eles agora de voltarianos, né? Porque o Voltaire costumava dizer que minta à vontade. Então, acho que agora, para definir esse pessoal, eu gosto de chamá-los de voltarianos, né? Eu acho que define bem a característica dele. Então, a gente conviveu com essa mentira e não sabia como responder. E aí, essa indignação, acho que a palavra é essa, se formou nesse grupo. Só que as pessoas estavam indignadas, e a indignação, aí, a minha visão, e eu acho que a CC também, isso é um ponto importante, né? A compreensão sobre a questão da política, né? Ela se apoiou muito na política porque a política era uma coisa que estava dominando o discurso. Sempre dominou o discurso. Só que assim, eu acho que a questão toda, a questão cultural, e quando eu falo cultura, não é só cultura do ponto de vista, né, dessa cultura, modos de ser da pessoa ou do local, né? A questão de cultura, ela envolve também as relações econômicas, as relações, teoricamente, de poder, porque assim, a sociedade precisa viver e não depender da política. Essa é a questão. A política é uma forma, quer dizer, a política é algo que um termo jurídico, como é que é? Eu delego para os políticos para que eles administrem. São nossos representantes, Exatamente. Né? Então, assim, ó, É uma até concessão que nós damos. Exato, né? Então, assim, ó, os políticos, nós não temos. Veja, nós não temos que esperar que os políticos decidam as nossas ações. Eles têm que, é o contrário, eles têm que trabalhar de acordo com as nossas proposições. Então, esse sentido de sociedade que eu acho que a CC tem que resgatar. Ou seja, o sentido de fazer com que as pessoas definam o que os políticos devem fazer. E não o contrário. Porque o que acontece hoje? A gente vota e fica esperando, grosso modo, né, grosseiramente falando, mas a gente fica esperando que o político decida. Por exemplo, a questão das enchentes em Canoas. Quais são as medidas que estão sendo tomadas? Vamos esperar os governos decidirem? Os políticos? Por que as pessoas que são envolvidas nas questões não começam a fazer a movimentação e começam então, teve aquele exemplo da ponte que aqui no Rio Grande do Sul, que os próprios cidadãos, né, eles construíram perfeito, a ponte sem esperar as cidades do interior são muito mais fortes. Foi mais barato, foi muito menos custoso e tá com ferro, tá firme lá. Pois é, cara. Então assim, ó, eu tive que ficar de ônibus por um tempo aí para trabalhar em Cachoeirinhas. Cara, o ônibus em Canoas é um terror, sempre foi. Não foi uma coisa muito... E agora tá pior, tá ruim. Né? Então, são assim, ó. E qual é o papel da CC, então? A CC, ela tem que se debruçar sobre os problemas e ajudar as pessoas a trabalhar em cima desses problemas e tomarem iniciativas. A CC não vai resolver os problemas, a CC não é um partido político. E a CC também, inclusive, uma das palavras que nós vincamos muito é ser suprapartidário. Né? Suprapartidária. O que é suprapartidária? Está além dos partidos, né? Está acima dos partidos. Nós queremos ajudar os políticos a reaprender como exercer a política. Não exercer essa política chula, né? Vamos usar o termo aí mais rasteira, né? E muito bacana também que se baseia a nossa atuação nesse período todo da ACC. Foram 2 pilares. A formação e a atuação política, ou atuação pública, né? Que ela se concretizou através de alguns eventos que foram feitos, né? Fizemos um evento chamado Café Conservador, que foi muito bacana, teve excelentes palestras ali. Um palestrante foi o nosso amigo Eliezer, né? Que não pôde estar conosco aqui hoje, mas virá nos próximos programas, Verdade e Liberdade. E Percival Pugina, que fez uma palestra tivemos um evento com o Percival Pugina. Enfim, tivemos alguns encontros, né, relacionados à formação, né? E efetivamente tinham reuniões periódicas, né, dos membros da diretoria da ACC que realmente eram deliberados, eram debatidos e sempre, né, se buscava tratar essa questão de
entendimento, abrir os olhos, né? E cada vez mais a gente ampliar isso, né? E também, por outro lado, as ações políticas e públicas, né, que a gente pode colocar. Nós participamos, enfim, relacionados a algumas manifestações, alguns posicionamentos diante de algumas demandas políticas que eram colocadas, né? Então a gente não ficava isento, né? A gente se posicionava e explicava, gostava de esclarecer o que estava acontecendo naquele contexto, para que as pessoas pudessem também ter mais discernimento, né, sobre as pautas que estavam em voga na época, né? A gente também fez algumas ações muito belas também de caridade, enfim, a gente, que é muito bacana, assim, a gente ajudou algumas áreas carentes aqui da cidade. Então, enfim, né, esse grupo comum de pessoas não ficou dependendo da política, né, para tentar fazer a diferença. Então, as pessoas, cada um com as suas mãos, foram se unindo e realmente muitas coisas boas foram acontecendo. Eu queria agora que o Paulo pudesse, então, se ele puder mencionar para nós, para a gente fechar, digamos, essa etapa da ACC, né, algumas atividades que nós tivemos. O Paulo também participou ativamente das manifestações, né? Então, acho que o Paulo poderia falar um pouquinho sobre as vezes que ele foi como representante da ACC em vários lugares aqui do estado do Rio Grande do Sul, em outras cidades, né? Para levar um pouco dessa mensagem. Bom, com relação a manifestações que a gente participa e tudo, né? Primeiro, a primeira intenção nossa é poder ter um termômetro do que as pessoas estão pensando, do que elas estão querendo ali, quais os motivos que levam elas a saírem da sua casa e irem para a rua. Então nós participamos de várias manifestações. Foi possível ver que as pessoas que ocupam aqueles espaços ali, elas têm um sentimento único. Tá? Elas podem ter formas diferentes de chegar ao objetivo que elas gostariam, mas o sentimento é único, que é um sentimento de construção de uma nação. É um sentimento de construir um país confortável para se viver, né? E talvez, às vezes, as pessoas não sabem como construir. Talvez aí entre o papel da ACC, não que nós arrogamos para nós essa pretensão, mas sim de trazer questionamentos para as pessoas, de já pensou por isso, por aquilo, fazer com que as pessoas se questionem para ver como elas podem realmente contribuir para uma sociedade melhor. Então eu participei de várias manifestações e as pessoas estavam ali, às vezes elas não sabiam como o que reivindicar, mas assim, eu tô aqui porque eu não aceito viver num país subjugado por ideias que são estranhas a mim. Tá, e agora eu vou te provocar, Paulo. Manifestações, hoje as pessoas, muitos estão, enfim, não tem mais esperanças e muitas pessoas falam assim, para que eu vou sair de casa? Vou sair lá da minha casa e eu vou pra rua, porque já fomos tantas vezes e tiveram inúmeras manifestações ano passado, né? E não foram dados ouvidos, né? A população não teve ouvidos. Na tua opinião, então, vale ou não vale a pena as pessoas saírem e se manifestar? E aí? Vale muito a pena, mas é preciso entender a diferença, o tempo em que cada manifestação, cada coisa acontece. Recentemente, num grupo de WhatsApp de colegas meus, eles disseram, manifestação não adianta nada, já fui em várias, nunca aconteceu nada, não vai mudar nada. Gente, a questão é a seguinte, nós estamos construindo uma linha do tempo e essa linha do tempo está dando resultados a cada momento. Tá? Eu sempre faço uma comparação, que foi o que aconteceu, eu acho que foi o nosso erro de leitura nas manifestações que aconteceram na frente dos quartéis, porque o pessoal estava pedindo uma coisa que não tinha sentido. Tá? Não tinha sentido por quê? Porque eles estavam com aquela mentalidade de 1964, da Marcha da Família, das Forças Armadas, só que naquela época existia uma geopolítica onde duas nações estavam competindo por ocupar espaços no mundo. Ou seja, tudo que acontecia dentro de uma nação como o Brasil tinha interferência de duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. A Rússia como a União Soviética ali. Então, e agora nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Nós não vivemos isso aqui nas manifestações de quartel, mas agora nós estamos vivendo. Agora há, né, uma superpotência, que é os Estados Unidos, tá preocupado com a sua soberania,
preocupado com a sua liberdade e que sofreu na pele o que grandes grupos conseguem fazer até mesmo com um presidente da maior potência do mundo que eles fizeram com o Trump. Trump teve na iminência de ser preso, entendeu? Trump teve a sua eleição, ele foi retirado praticamente do cargo e eles fizeram uma série de ataques, eles fizeram uma série... As redes sociais dele... Exatamente, foi tirado na época o Twitter, né? O presidente dos Estados Unidos teve a sua conta no Twitter banido. Então, tamanho é o poder desses grupos. E ele percebeu isso aí. E os Estados Unidos também percebeu. Então, quando as pessoas pensam, os Estados Unidos está defendendo o Brasil, não, nós somos nações amigas, somos nações parceiras, mas os Estados Unidos está defendendo os seus interesses, e dentro dos seus interesses, é importante que o Brasil continue como uma nação aliada e que o Brasil tenha liberdade para exercer a sua soberania. Né? E é uma coisa que nós temos. Então, o que ele viu acontecer lá, e ele percebeu o que estava acontecendo no mundo todo, ele fez com que ele interferisse aqui no Brasil. E, aliás, eu sempre falei isso na outra vez, o Brasil sofre interferência estrangeira há muito tempo. Né? Os democratas, o USAID e várias outras coisas interferiram na nossa soberania o tempo todo. Só que agora, as ONGs são uma das maiores manipuladoras da política brasileira. Entendeu? O chamado lobby. Então, essas ONGs, ou seja, há uma interferência gigantesca externa no Brasil. Só que agora, entendeu? Agora, pela primeira vez, está vindo uma outra interferência, só que não com a intenção de dizer assim, vocês têm que fazer isso. Não, eu quero cortar esses cordões, essas coisas que estavam manipulando, deixar vocês decidirem as questões de vocês. Sem vir dinheiro de fora fomentando grupos. Né? Então, denúncia agora, né, Paulo? A denúncia agora. A denúncia agora, semana que passada. Saiu os documentos ali do Biden interferindo exatamente. Então, sem falar em fórum de São Paulo, quer dizer, você fala interferência americana e não fala interferência, né, sim, fora de São Paulo. Então o Brasil sofre constantemente, todas as nações sofrem constantemente essas interferências. E aí, só que o que aconteceu? Se nós não tivéssemos ido para a rua agora, domingo passado, teria sido um balde de água fria em tudo que vem sido conquistado. Então, as manifestações daqui para frente, elas têm um outro peso. Um peso diferente que teve as manifestações de 2024. E vocês não notam que as pessoas estavam, desde as últimas manifestações que teve depois o 8 de janeiro, que teve ali, tem muitas controvérsias do que realmente aconteceu, porque infelizmente muito foi cortado e não se podia desfalar a respeito disso, né? Então tem muitas coisas ali que infelizmente não foram esclarecidas, né? As pessoas, a direita como um todo ficou acuada. Parece que as pessoas não tinham uma resistência em se manifestar, até em redes sociais, parece que deu uma baixada, né? Mas agora com esse efeito dessas sanções que foram dadas aqui no Brasil para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, que os intocáveis, né, que agora tiveram um tipo de sanção, né, que não partiu do Brasil, mas partiu de outro país, né? Mas vocês não notam que isso agora, nessa manifestação, não reavivou um pouco essa questão de esperança das pessoas verem, então quer dizer que o STF, eles não são mais tão soberanos e tão intocáveis quanto achavam. Olha, eu gostaria de fazer aqui uma geralzona no seguinte sentido, né? Dentro dessa linha. Bom, primeiro, relacionando a CC com essa questão das pessoas irem, ou enquanto associação, né? Como é que a gente enxerga isso? Então, eu vejo que a CC, por exemplo, nós temos camadas de atuação, né? Então, nós temos uma camada Brasil, aí, uma camada política, uma camada de circunstâncias de momento agora, que a CC não pode deixar de se manifestar, obviamente, né? Mas isso não significa que a nossa atuação seja nesse contexto, no sentido de abranger isso de uma forma ampla, né? Quer dizer, a gente não vai resolver o problema. A não ser que tenha o WhatsApp do Trump, né? Por favor, né? Então, eu acho assim, esse contexto, até o Paulo me ajuda, o Paulo foi militar aí. Eu acho que os militares, eles causaram um grande dano no Brasil em 64, no seguinte sentido de eles anestesiarem toda a movimentação política de direita. Porque quem tomou conta do discurso foi sempre a esquerda, como já estava se preparando antes e tal, né? E o pessoal de direita não soube mais reagir a isso. Então os militares ficaram com essa pecha de ditadura, que
discutível, né? Contra a revolução, isso é muito discutível e tal, mas de qualquer forma, realmente, eu me lembro dos meus tempos de guri, assim, a gente não discutia praticamente política, né? Não, era proibido. Não só proibido, não só proibido, era uma coisa meio anestesiada. Você era anestesiado. Não, mas senhora, e há temas hoje que ainda são proibidos, né? Há temas, urnas eletrônicas. Não, tá, mas aí são temas que hoje também, né? Esse é o contexto de hoje, né? Vão perder engajamento já. Mas vamos ver, eu acho que historicamente dá para se entender o que acontece. Porque o que acontece? Todo discurso, a própria Constituição, ela foi construída sobre base da esquerda. Sim. Desses caras, voltarianos, até críticos da Constituição, do Dr. Ives Gander, né? Muitas vezes, que foi um constitucionalista, estudou a Constituição. Muitas vezes, eu acho que o pessoal comenta sobre isso, né? Foram essas bases, tem muitos erros na Constituição que, infelizmente, as bases foram de esquerda, né? E assim, ó, as pessoas ficaram com uma espécie de meia-culpa com relação aos militares. Né? Então a direita no Brasil deixou de existir praticamente. Você não tinha partido de direita, mesmo quem era de direita, sei lá, o partido Maluf, né? O PP, não dá para dizer. O PL nasceu naquele tempo também, mas não tinha, e era um partido liberal, quer dizer. Então toda essa história, então as reações que aconteceram a partir de 2021, quando todo mundo começou a ter esperança em cima do presidente do Bolsonaro, eu acho que isso foi uma válvula de escape, né? Opa, tem um caminho aqui que a gente pode achar agora aqui de uma via, né? Então todas essas manifestações, elas estão vincadas nessa válvula de escape aí. Só que as pessoas, e aí eu volto a falar a questão ACC, as pessoas, manifestações, e vamos falar um pouquinho do 8 de janeiro, a questão dos militares, e até eu vi um vídeo interessante, depois até posso comentar especificamente, mas de um militar que é da aeronáutica até, falando tenente-coronel da aeronáutica, não lembro o nome dele agora, mas está no YouTube aqui. E ele comenta muito bem a questão dos militares. O que acontece? A questão dos militares, na minha opinião, né? Quando o povo foi à rua, na verdade, ele não sabia muito bem o que queria no portão dos militares, mas aí queria que pelo menos os militares se manifestassem contra os abusos que estavam sendo cometidos. Que pelo menos, né, as restrições que o TSE estava impondo ao presidente de fazer a campanha dele eram explícitas. Então não tem como você ficar impune ou inerte a isso. Quer dizer, os militares deveriam ter se manifestado. Não significa que eles tinham que dar um golpe, não significa que eles tinham que tomar o poder, não significa que ele tomar as ruas, mas eles tinham que ter tido outra atitude. E eu acho que eles também se encolheram de certa forma, não se manifestaram e se sujeitaram de uma forma que eu acho, né? Então e aí vamos cair na questão das manifestações. Então eu acho que as manifestações de agora, realmente elas são diferentes, só que as pessoas ainda não sabem muito bem, é o que o Paulo comentou ali, eu acho, né, Paulo? Você falou. Eu acho que tu citou, tem um nome que tu citou aí, que é um nome que nos últimos anos no Brasil gerou muita controvérsia. Bolsonaro. Esse nome tá movimentando muito, né? Perfeito. E agora, né, ex-presidente Bolsonaro foi agora, né, decretado que ele está em prisão domiciliar, né? Tornozeleira eletrônica. Em tornozeleira eletrônica. Esse símbolo, né, de condenação, né, a tornozeleira de criminosos, né? E então, Paulo, sobre essa circunstância do Bolsonaro como um símbolo que ele se tornou para a direita no país. Da onde, como que veio isso, né? E agora essa sanção, digamos, de uma tornozeleira eletrônica do presidente. Né? Então, o STF, tendo essa atitude, ele não é mais ou menos como um recado para a direita, o símbolo de vocês a direita, vou tentar calar vocês. Eu primeiro eu faço uma ressalva, né? Eu não gostaria de usar o termo STF, porque eu estaria falando da instituição, mas sim os ministros, alguns ministros do STF, né? Em principal deles, o Alexandre de Moraes. Então, essa figura é a que mais se sobressai entre todos eles. Então, eu prefiro direcionar o meu comentário especificamente às ações que ele tem tomado. Eu acho que ele está numa fase de desespero, ele já ultrapassou todos os pontos de retorno, ele não tem mais como retornar, ou seja, agora é dobrar aposta. Só que agora ele tem um agente muito poderoso, entendeu? Que ele tá no desespero, mas ele não tem mais o que fazer. Por exemplo, essa semana, eu acho que ontem ou hoje, já se posicionou o CEO do Banco Itaú.
É o segundo banco. O Bradesco já se posicionou, o Itaú já se posicionou. Vão cumprir a lei. Vão cumprir a lei Magnitsky, vão cumprir as coisas. Isso são coisas fortes, são pesadas, né? Então ele tá nessa situação de desespero. E o que ele faz em relação ao Bolsonaro? Primeiro, o brasileiro não suporta injustiça. Às vezes a pessoa pode até não gostar, mas o brasileiro não suporta injustiça. E o que o brasileiro está vendo é injustiça. Agora, eu quero fazer uma pequena ressalva em relação ao presidente Bolsonaro, e aí o meu recado é diretamente para a direita, é diretamente para todos aqueles que se identificam como do lado direito. Isso é uma lição que o Olavo de Carvalho dava muito boa. Gente, nós precisamos entender o que é, qual o espaço que nós queremos ocupar, e precisamos entender o que é militância política em torno de um nome. Tá? Nós estamos num processo de construção da história. Normalmente, tinha um ditado que dizia que normalmente quem faz história não se dá conta que está fazendo história. Hoje, com as redes sociais, com todo o conhecimento que nos é permitido ter, a gente entende que a gente está fazendo parte de um processo da história. E dentro desse processo, nós estamos construindo uma pessoa. Nós não temos ninguém com o tamanho que Bolsonaro tem. Ninguém do nosso lado. Entendeu? Então, toda vez que eu vejo alguém atacando, coisa e tal, mas o Bolsonaro... Gente, nós precisamos construir, nós estamos no processo de construção de uma história, e essa história vai necessitar de símbolos. Né? Hoje, por exemplo, eu gosto muito, a direita muito, o Churchill, o Reagan, a Thatcher. Cara, essa gente passou perrengue pra caramba na época deles. Enfrentaram oposição do lado deles, oposição do lado contrário, digamos assim, os aliados, eles enfrentaram muita coisa. Hoje nós olhamos para eles como os grandes ícones e símbolos de um período, entendeu? Mas na época não foi assim, né? Não foi assim. Então, da mesma forma hoje, nós temos hoje um ícone dentro da direita, que é o Bolsonaro, e os outros são tudo ali transitando ao redor dele. Só que muitas vezes vem o fogo amigo. Gente, nós temos que parar com esse fogo amigo, construir a nossa história, porque essa pessoa vai fazer parte da nossa história, querendo ou não. Ele foi o divisor de águas, eu não estou dizendo... Eu sempre costumo dizer, o Bolsonaro está aprendendo a ser conservador, o Bolsonaro está aprendendo a ser... Ele foi... Quando ele surge no cenário, e viu o anseio do povo, ele mesmo começa a se policiar, ele mesmo começa a se... o povo está esperando que eu seja isso, que eu seja aquilo. Um cara que passou 4 anos tendo a sua vida revirada de cima a baixo, não acharam isso aqui do cara, de corrupção... Então, já é um sintoma suficiente para dizer, esse nome eu posso me unir em torno desse nome. Não vai ser perfeito? Não vai. Vai fazer tudo que eu quero? Não vai, porque eu também não vou conseguir fazer. Nem dentro da casa da gente a gente consegue ser unanimidade às vezes. Então, é necessário que a direita se junte em torno de um nome, entendeu? Para construir a nossa história, entendeu? E não sair já de cara toda hora queimando. E quanta gente já surgiu, apagou, e às vezes sai. Então, vamos ali, é como aquela coisa, nós temos um toco queimando, cada um vai ali a uma brasinha e sustenta esse fogo. E não fica se separando por picuinha, né? Fala, Silvio. Não, desculpa, estava até fazendo umas anotações aqui. Eu acho que a questão do Bolsonaro, desculpa, né, mas é uma questão do espírito, né? Ele representa uma pessoa independente. Ele, né? Eu acho que a atitude dele foi realmente muito marcante. Todo o posicionamento e a forma como ele trata a questão da política. Então, eu acho que assim, é preciso separar. O pessoal gosta de nos instituir a pecha de bolsonaristas ou de bolsonarismo, né? Eu acho que isso não faz sentido. Eu não gosto de ser chamado de bolsonarista. Apesar de votar no presidente Bolsonaro, ter carinho por ele, admiração, se tiver que votar de novo, voto de novo, não tem problema. Mas eu não entendo isso como um culto a uma personalidade. A gente não faz um culto à personalidade do Bolsonaro. O que a gente gosta das atitudes dele e a gente se identifica com essas atitudes. Essa, não é? Eu vejo nesse aspecto. Eu concordo contigo no sentido de não querer. Eu acho que cada indivíduo tem o direito de querer ou não ser uma coisa, né? Claro. Agora, por exemplo, assim, eu não me incomodo de ser chamado de bolsonarista. Entendeu? Eu me identifico, por exemplo, assim, eu faço questão que me diga, tu é bolsonarista? Eu sou bolsonarista. Por quê? Exatamente porque eu estava falando antes. Nós precisamos construir um personagem com força política. E a única pessoa com força política é ele com o grupo dele. E outra coisa, diferente dos grupos, porque normalmente o que acontece? Quando a gente vê grupos políticos, são grupos políticos que têm um alicerce de empresariado, de mídia, de um monte de gente que dão sustentação para esse grupo. E o Bolsonaro é a única pessoa com uma sustentação diferente, que é o quê? O povo. Se o Bolsonaro não tivesse povo, já tinha sucumbido há horas.
Entendeu? Outra coisa, o Bolsonaro foi um efeito colateral que eles não esperavam. Quando eles derrubam a Dilma lá atrás, e o Temer já como vice, derruba a Dilma, a intenção deles, o Temer vai assumir, vai dar uma arrumada, depois nós vamos botar o nosso candidato. E aí surge esse cara que não era para ter surgido, que foi o que avacalhou com as intenções do sistema, né? O sistema teve que reagir. E é o que o sempre vão lá, tira o 9 dedos da cadeia, que tem 30% de voto, botamos mais um pouco, derrubamos a imagem do cara, jogamos tudo que a gente puder em cima do cara para que as pessoas odeiem esse cara sem nem saber nada, então, e nós conseguimos botar o 51 na coisa. Mas o que tu diria para alguém que te chama de bolsonarista e ele, na verdade, dizendo isso, ele tá te dizendo que tu é cego pelo Bolsonaro? O que tu responderia? O que eu responderia? Deixa eu só completar, mas é justamente... Porque assim, ó, qual é a diferença de você chamar o cara de lulista? Porque o cara que é lulista, ele é Lula, independente do que o Lula falar. Se o Lula pular de cabeça no precipício, ele vai pular junto, né? E eu acho que a questão ser bolsonarista, essa questão, é justamente essa questão que o Fabrício tocou, quer dizer, dá a impressão de que ser bolsonarista é ser cegamente Bolsonaro. Então é nesse sentido que eu falo que não gosto de ser chamado de bolsonarista. Porque eu não faço um culto à personalidade do Bolsonaro. Não, então, perfeito, Paulo. Nós estamos falando a mesma coisa. Só que o termo bolsonarista aí está sendo usado de modo porque duplo sentido, né? A esquerda... E a esquerda, ela tem esse... A esquerda trabalha com isso. Eles vão dizer o seguinte, não, pô, tu é bolsonarista, cara. O Bolsonaro te falou alguma coisa e tu diz amém. E tu falou então é o seguinte, eu queria ver o seguinte... Só para não perder o fio de uma coisa que é importante, que eu acho muito importante. Desculpa, mas assim, ó, todo esse discurso que tá havendo essa prisão do Bolsonaro, que foi o que motivou toda essa pergunta, né? Prisão, tá com a tornozeleira. Qual é o intuito disso? Você vê, eles não estão preocupados se é justo ou se não é justo. Isso é óbvio, já tá aquela lá, que isso não é a preocupação. Qual é a preocupação? Por que eles estão agindo dessa forma? Porque eles querem criar narrativa, sempre foi isso. Sempre foi a narrativa, sempre foi dá a impressão de que o Bolsonaro é um criminoso, que ele comete crimes, que eles estão prendendo e estão agindo em defesa da democracia. Não é isso o discurso de sempre que eles estão fazendo? Estamos defendendo a democracia, né? Então, então eles estão atacando a personalidade e justamente, se eu disser que sou bolsonarista, mas significa que eu estou agindo em prol dessa pessoa, independente das defesas que eles estão fazendo. Ou seja, por isso que eu digo, Bolsonaro, eu acho que mais do que ser bolsonarista, o que importa é o espírito, aquilo que a forma de agir dele, que nos motivou, que o brasileiro se identifica. O brasileiro se identifica com essa simplicidade dele, com essa forma descarada de falar as coisas, né? Com essa liberdade de falar, com essa coisa. Não estou preocupado, não quero, né? Nem quero ser presidente, estou aqui porque eu acho que eu quero fazer um bem para o Brasil, né? Então, assim, essa identificação que eu acho que está por trás. Desculpa a interrupção. Então, Paulo, todo bolsonarista é cego pelo Bolsonaro? Eu gostei da tua pergunta. Porque é o seguinte, ó, eu entendo o posicionamento do Silvio, por isso que a gente é de direita, porque a gente pode discordar uns dos outros, tá? A gente pode discordar. Perfeito. Então, e outra coisa, e nem é uma questão de discordar agora, nesse caso não é uma questão de discordar, é uma questão de preferência. Eu prefiro não ser chamado de bolsonarista, diz o Silvio, eu prefiro que a pessoa olhe pra mim e diga, tu é bolsonarista, beleza, quer saber por quê? Eu te explico, entendeu? Porque é muito fácil a pessoa dizer, porque o que acontece? Ele citou o exemplo, o cara é petista, ele se mata pelo Lula, não sei o que, papapá, tá? O problema é dele, entendeu? O problema é dele. Tu é bolsonarista, tu também te mata. Não, eu defendo as mesmas ideias do cara, eu vejo nele, tá? Primeira coisa, pra mim, a maior contribuição que o Bolsonaro deu pro Brasil foi fazer o brasileiro discutir política. Tá? O brasileiro passa a discutir realmente política a partir do surgimento de Bolsonaro. E aí existem vários brasileiros. Existe aquele que odeia o Bolsonaro e começa a interessar por política para atacar o Bolsonaro. Existe aquele que ama o Bolsonaro e começa a interessar por política para defender o Bolsonaro. E aí vai surgindo pessoas de todos os lados. Como eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar, eu consigo identificar os valores numa pessoa e digo, essa pessoa vale a pena lutar por ela. Essa pessoa... Muitas vezes, como nós estávamos falando, às vezes ela pode não saber como chegar a tal lugar, mas ela tem a bússola dela apontada para o norte certo. Então, é por isso que eu digo assim, se me chamar de bolsonarista, beleza, cara, porque eu estou conseguindo um cara que ele tem a bússola dele apontada para o lado certo. Uma vez que ele tem a bússola dele apontada para o lado certo, então, vai haver
nuances, vai haver tropeços, vai haver deslizes, né? Às vezes não vai ser. Por exemplo, aqui, ó, uma coisa que hoje eu, olhando para trás, estudando, por exemplo, eu tenho várias coisas que eu vou corrigindo. Por exemplo, quantos de vocês já não ouviram falar, por exemplo, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia? Eu já usei esse termo. Eu hoje não sou liberal em hipótese alguma, nem na economia. Nem na economia. Entendeu? Eu sou conservador, tanto nos costumes quanto na economia. Então, e aí, outra hora, a gente discute sobre esses termos. Mas só para citar assim, então, a gente vai aprendendo e a gente vai, com o tempo, vendo assim, então, eu digo assim, ó, pô, esse cara tem a visão correta, a bússola dele aponta para o mesmo lado que eu quero chegar, eu vou me unir nesse cara e vou dar sustentação para esse cara. E vou continuar dando sustentação enquanto ele estiver ali, eu vou dar sustentação para o Bolsonaro. Por quê? Porque ele está apontando para o lado certo. Durante esse trecho que ele aponta, vai haver vários erros e acertos? Vai. Entendeu? É como dizia, eu sempre gosto de usar a frase de um cara que é idolatrado pela esquerda, tá? Que é o Rousseau, mas ele tem coisas bem interessantes no contrato social. E uma das coisas que eu acho fantástica que ele fala, ele diz assim, ó, temos o mundo ideal e o mundo viável. Nós temos que trabalhar com o mundo viável, que é o possível, sem nunca perder de vista o mundo ideal. E nós, na direita, muitas vezes perdemos, nós criamos o mundo ideal, se não é possível a gente descarta. Cara, o mundo ideal nós nunca vamos alcançar. Mas existe um mundo viável. E hoje o mundo viável, nós temos uma liderança viável, possível de fazer esse enfrentamento. E essa liderança é Bolsonaro. Então, se me chamar de bolsonarista, para mim é um orgulho. Eu vou saber defender os valores do cara, eu vou saber dizer tudo que eu acho de certo e errado dele. E outra coisa, às vezes, tu não ataca. Cara, já tem um monte de gente para atacar, não precisa de mim. Ah, mas tu não critica o cara? Já tem bastante gente para criticar o cara. Tem um monte de gente para criticar. Por que eu, que tô ali do lado do cara, vou criticar o cara? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Então eu não me incomodo de ser chamado de bolsonarista, mas entendo quem é de direita e conservador e digo, não quero ser bolsonarista. Cara, tá beleza, tá tranquilo. Mas tem muitos conceitos, né? Então, direita, liberal, conservador. Então, assim, professor Silvio Hoffmann, professor de matemática. O que é um conservador? Como diz o Constantino. Vamos dizer, rótulos. Essa é uma pergunta. Inclusive, você tocou num ponto que eu ia comentar. Eu anotei aqui, porque o Paulo falou muito bem. Inclusive, assim, ó, acho que a gente até tem que tomar um pouco de cuidado com o termo conservador, né? Porque, na verdade, nós estamos mais para tradicionalistas no bom sentido da palavra, no sentido pejorativo, né? Porque a gente quer preservar uma tradição sem deixar de trabalhar com coisas do futuro, progresso, reformas e tal, né? Mas o termo conservador, eu acho que, assim, que seria importante justamente definir bem esse termo conservador. Eu acho que o melhor cara para fazer isso é o Eliezer, tá? O Eliezer é o estudioso do Russell Kirk lá, do Edmund Burke e tal, né? Agora, até esses caras, o Edmund Burke... Não, mas para ti, professor. Não, tudo bem, perfeito, vou chegar lá. Por que o Silvio se considera um homem conservador? Perfeito. Tá. Então vamos lá, só para esclarecer, o termo conservador, então, ele pode ter uma conotação até meio de esquerda, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Só que, claro, nós usamos ele num sentido ligado a 3 valores, que é o que eu faço no meu discurso, nas primeiras falas que a gente fala, que é os valores que a gente defende: fé, família e liberdade. Eu acho que esses 3 valores são 3 pilares fundamentais. São o nosso conservadorismo, o que nós queremos conservar. Isso, exatamente. Né? Então, quando se fala em conservador, e a gente pode redefinir esse termo, então, para nossa conveniência, digamos assim, eu acho que ele vai se apoiar nesses aspectos. Né? Esses 3 pilares. Exatamente. Fé, família e liberdade. Porque a família, sendo a base da sociedade, ela é justamente dali que vai nascer também toda essa questão de você atuar na sociedade e cuidar da tua cidade, certo? Quer dizer, ela é o primeiro, é a família, depois é a coletividade. Primeira célula da sociedade. Exato, né? E é dali que você vai aprender como viver em sociedade. É a primeira sociedade, na verdade, né? A questão da fé, né? Deus realmente, bom, eu até brinco às vezes, mas claro que o ateísmo é uma espécie de religião, e de fato né? Porque é uma escolha que não tem fundamento científico. Se você quer um fundamento científico pro ateísmo, ele não tem, né? Enfim, mas aí é outra discussão. E questão da liberdade também, que é um valor intrínseco do ser humano, né? E você pode... o que acontece hoje? A briga hoje, se a gente for estabelecer um ponto de ruptura, é justamente a questão de liberdade, aqueles que defendem a liberdade e aqueles que acham que não tem que ter liberdade, né? Que você tem que ser um controle social. É isso que está acontecendo hoje.
no mundo, né? Quer dizer, aqueles que brigam. E aí entra um liberalismo, realmente, que o liberalismo é uma coisa meio complicada, um pouco mais complexa, né? Porque essa história que o Paulo colocou bem ali, né? Eu sou liberal na economia, mas não sou... Eu sou conservador nos costumes. Nos costumes. Isso é uma coisa... Mas tu citou uma coisa, o conservador pode ser pensado como algo de esquerda? Em que sentido isso? Olha, cara, quem fala isso é o Guilherme Freire. O Guilherme Freire chega a comentar sobre ele, tem um texto onde ele fala o que é... Ele não gosta do termo conservador, ele entra mais em tradição, né? Tradição ali. Porque, e a história... E o Edmund Burke, eu acho que o Omar Mansur... Omar Mansur... É um conceito... polissêmico hoje, né? Tem vários sentidos e realmente é uma coisa... Mas acho que tu traduziu muito bem. Então, nessa questão da convergência de defesa desses três ideais, esses três pilares. A fé, família e a liberdade. Né? Eu acho que o termo em si não diz muita coisa, né? Infelizmente, hoje nós vivemos uma sociedade que precisa ter selos e rótulos para nos identificarmos, né? Eu gostaria apenas de ser um cidadão comum. Só isso. Perfeito. Entendeu? É que nem eu digo assim, ó, por exemplo, quando a pessoa diz um cristão. O cristão, ele só precisa de um rótulo. Cristão. Acabou, não precisa de mais nada. Ah, eu sou cristão conservador. Não, sou cristão. Ah, eu sou cristão de direito. Não, eu sou cristão. É o único rótulo que ele precisa. Então, então nós vivemos, infelizmente, nessa sociedade. Então, vamos supor que eu venha nascer, tá, na Venezuela dos dias atuais, já conhecesse essa Venezuela. Já existente. Nasci e já conheci ali. E não me importo com aquilo ali. E aí eu viro um conservador venezuelano, eu quero conservar esse status. Entendeu? Para mim seria um absurdo. Então, muito mais do que dizer que somos conservadores, nós precisamos saber no que nós queremos conservar. E é o que o senhor está falando. Família, liberdade, né, essas coisas. Então, nós como nos intitulamos como ação conservadora, nós temos a nossa bússola moral e o nosso norte daquilo que nós julgamos necessário conservar. Então, não é simplesmente conservar por conservar, mas tipo, eu quero conservar as nossas liberdades. Uma coisa interessante que a liberdade nossa é uma, digamos assim, nós damos concessão, nós abrimos certas, nós abrimos parte da nossa liberdade, nós abrimos mão. Não existe liberdade totalmente. Nós abrimos parte da nossa liberdade, a gente abre mão para que o Estado possa nos trazer uma certa paz, uma certa condição da gente poder viver bem. Então a gente abre mão de algumas liberdades. Nós não somos totalmente livres. Isso a gente sabe, mas nós queremos que a liberdade seja o máximo, a gente consiga aproveitar ela ao máximo possível, né? Eu queria fazer uma pequena ressalva ali, que nós estávamos falando de manifestação e coisa que antes eu estava falando, eu estava dizendo assim, ó, gente, não é normal a gente ter que viver de manifestação, a gente ter que viver de coisa. Esse não é o mundo que eu quero, não é. Eu durante muito tempo, por exemplo, eu hoje não acompanho mais futebol, eu não sei mais nem quem joga, não gosto de futebol, e era um lazer que eu adorava. Adorava. Virou aposta bet. Eu adorava ver futebol. Por que eu não vejo mais nada de futebol? Porque a política me tirou esse prazer. A política que o Brasil vive hoje me tirou o prazer de olhar uma partida de futebol. Fiquei o recado pra Globo, ó. Se vocês perdem audiência, é porque a gente perdeu o prazer de ver futebol. Porque até no futebol tinha política. A Globo tá mudando, agora demitiu a Daniela. Até no futebol tinha política. Então, assim, ó, o que eu quero dizer com isso? Eu quero como diz o Percival Pugino, eu gosto muito do slogan dele, eu quero o meu Brasil de volta. Eu quero poder me preocupar com o meu trabalho, me preocupar com a minha casa, com a minha sociedade ali no meu bairro. Eu quero esse Brasil de volta. Mas hoje nós temos que viver de manifestação, que gente, quem pensa que é legal, tem gente que gosta, mas não é legal toda hora tu ter que sair da tua casa. Domingo passado tava chovendo, tava frio, entendeu? Eu pensei várias vezes, não vou, mas eu tenho que ir, entendeu? E fui para Porto Alegre domingo lá no Parcão, com chuva, abaixo d'água, graças a Deus o São Pedro lá deu uma treguinha e na hora da manifestação em si não estava chovendo, né? Não estava chovendo, mas choveu direto no final de semana. E aí tem aquela mulher lá da gaúcha lá de cá, e a manifestação estava pequena, mas vai tu ir pra rua, entendeu? Os da esquerda só vão São Pago, né? Durante muito tempo a esquerda fez uma manifestação em horário de expediente, que é pra dizer que tem gente. Nós vamos nos domingos. Então, assim, ó, eu não quero viver a minha vida toda de manifestação, mas enquanto for necessário eu vou estar na rua. Então, mas nós precisamos, o Brasil precisa voltar à normalidade, onde a gente discuta outras coisas que não seja política, e nós vamos entender quando o Brasil começar a sair normal, quando o STF e o Judiciário começarem a assumir as páginas de jornal, porque eles ocupam 90% do noticiário. Isso não é um país normal, isso é um país doente. Mas então, já chegando mais ou menos no nosso horário aqui, né?
Professor Silvio, então vamos para nossas considerações finais. Ah. Que recado tu poderia passar para a gente registrar isso, né? Para podemos dizer para as pessoas que tu ama, as pessoas de Canoas, da tua cidade. Paulo foi muito feliz aí dizendo que eu não quero viver de manifestação, né? Eu acho que até a direita não gosta disso. Porque assim, ó, quem criou essa coisa foi a esquerda que quer ir pra rua pra ganhar coisa no grito, né? Sempre foi assim, né? Quer dizer, a direita não precisa, o mundo não prosperou pelos gritos, né? O mundo prosperou porque as pessoas... Eu gostaria de ler um trecho aqui. Posso ler um trecho? São 4 linhas aqui, ó. Eu vou escrever o seguinte, eu vou ler um texto aqui, vocês dizem o que vocês acham, porque eu acho que aí está a essência da ACC. O desenvolvimento da sociedade dá-se graças à contribuição dos seus membros, mediante os dons que cada um recebeu de Deus e que desenvolveu com a sua inteligência, a ajuda da sociedade e a graça divina. Esses bens e dons foram-nos dados para desenvolvermos a nossa personalidade e para alcançarmos o fim último, mas também para servirmos o próximo. Não poderíamos alcançar o nosso fim pessoal se não contribuíssemos para o bem de todos. Então, assim, ó, acho que aqui está a essência. O ser humano, ele tem a sua realização pessoal, a sua meta pessoal, né? Que eu bato nos meus alunos lá, dizendo para eles que quem tem que impor metas são vocês têm que colocar as metas para vocês, e vocês podem se superar. E, ao mesmo tempo, cabe a nós contribuir para que a sociedade seja melhor. A sociedade só vai ser melhor, não é quando a sociedade melhorar, é quando nós, juntos, começarmos a construir. Então, eu ia até brincar com o Paulo, como é que é a frase do Pugino aí? Quero o meu Brasil de volta. Mas aí eu pergunto, de volta de quando? Porque, no fundo, o Brasil nunca foi, né? Em alguns momentos até foi, assim, no Império, né? A gente precisa primeiro resgatar a nossa história, que ela foi totalmente distorcida, saber dos nossos erros e saber construir o nosso país. Eu acho que esse é o papel da ACC, ajudar as pessoas a construir. E como é que se constrói o Brasil? Se constrói a partir da sua cidade, de cada uma das cidades. Eu acho que esse é o recado, né? E só assim, ó, o ideal realmente, né? O Rousseau não é um cara perigoso, tá? Mas assim, então, tô brincando, tô dizendo, mas tranquilo, o Rousseau é um outro assunto para outro dia, né? O Rousseau deixou 5 filhos. Não, eu conheço. Sabe, botou 5 filhos no asilo, né? Eu sei, claro. Todos eles, mas a frase é assim, ó, também. A questão do ideal, e o Paulo tem razão, não tô contrariando, mas assim, ó, a questão do real, do ideal e do possível, né? Mas o ideal é o que diz para onde eu tenho que dirigir o possível. Então, assim, os valores, né? Essa é a questão, né? Ele não tem essa visão do ideal, né? Porque ele distorce o ideal, mas a frase dele é feliz nesse sentido. Né? Nesse sentido, eu acho que ela é feliz. Porque o ideal é o que vai nos apontar. Aí o alvo. Ideal dele. Eu não tô falando do ideal dele. Não, sim, Paulo. Eu só tô aproveitando a frase. Tô só aproveitando a frase. Mas eu acho que a frase é feliz. Ele foi feliz na frase. Mas o sentido do ideal é justamente esse, né? O real possível, ele só é possível porque a gente tem aquele ideal mirando. Né? Eu acho que esse é o recado da ACC ali. Mas, Paulo, então... suas considerações finais dessa nossa conversa de hoje, se tu puder enfatizar algum ponto que tu considera importante de marcar. Tá, só fazendo então uma ressalva, tá? Não sou aqui um adepto do Rousseau, tá? Não, que fique muito claro isso, tá? Mas eu leio todos eles, né? Eu acho importante ler. Eu tava falando antes da Constituição de 89 ali, eu tava me lembrando do livro Socialismo Brasileiro do jornalista gaúcho Francisco Talaia Odônio, escrito em 1985. Aquele livro tem muita coisa que eles implantaram depois. Vale a pena ler livrinho pequenininho. Gente, minhas considerações finais é o seguinte: nós não podemos desistir da nossa cidade, primeiramente, né? E nem do nosso país. Tá? A gente tem que continuar lutando. Como eu falei, eu não quero viver de manifestações, mas enquanto for necessário eu estarei lá, né? Estarei lá ajudando. Mas eu acredito que, como o Silvio estava falando, nós vamos daqui a pouco conseguir passar essa fase ruim e poder focar realmente no aprendizado, no desenvolvimento do dia a dia, para que a gente não tenha que viver isso de novo, né? Então, quando a gente conseguir começar a trabalhar e formar as pessoas um a um, pouco a pouco, a gente vai conseguir construir um lar melhor para viver, né? Eu quero um lar para viver, não quero esse Brasil tumultuado, não. Show de bola, então, senhores. Só dar a referência do texto que eu falei, é da Rerum Novarum, tá? É do Papa Leão XIII.
Papa Leão XIII, Rerum Novarum. Rerum Novarum, que é um o documento importante. O inspirador do Papa Leão XIV. Aí, Documento que foi para... Né, doutrina social da igreja. Foi para não tem... Às vezes acusa a igreja católica, né, de ter contribuído, às vezes, para pautas, né, que serão anticristãs, às vezes, né? Mas esse documento da Rerum Novarum foi uma resistência contra o próprio comunismo na época, né? Então foi um documento muito importante ali, que a igreja se posicionou, né, contrariamente ao comunismo. Mas, então, né, vamos encerrando essa nossa conversa. Acho que é importante enfatizar que a ACC, acredito que nesse período de alguns anos de sua existência, ela atingiu o seu objetivo de que era popularizar o que era mais esse termo conservador. E hoje, se nós vamos falar com as pessoas têm um pouco de noção, um pouco mais de noção do que é direita e esquerda, o que é um pensamento conservador. De certa forma, claro, não somente por mérito da ACC, longe disso, mas a ACC, em sua parte, contribuiu aqui na cidade para que, né, isso também crescesse, né, esse esclarecimento. Mas não finaliza o nosso papel, o nosso trabalho como associação, né? Ainda temos muito pela frente, tem muito trabalho pela frente. Então, quero agradecer a todos que assistiram, que estiveram aqui com a gente, curtindo um pouco, né? Ouvindo um pouco essa nossa conversa. A ACC atingiu, de certa forma, o seu objetivo, a sua finalidade, em popularizar um pouco esses conceitos, né? Direita, esquerda, conservadorismo. E aqui, de uma forma local, a gente fez esse papel, assumimos esse papel, essa responsabilidade, né? E agora, né, mesmo tendo atingido de certa forma, hoje está mais corrente isso no vocabulário das pessoas, entendem mais sobre esses conceitos, não se encerrou a nossa ação. A gente ainda precisa fazer muita coisa pela frente. Tem muito trabalho, tem muitos problemas na saúde, na segurança, na educação, e que são ações que a gente não pode depender estritamente da atuação política. Mas nós, como cidadãos, a gente também tem que se fazer valer e atuar. Então, muito obrigado a todos. O podcast Verdade e Liberdade vai se encerrando. Grande abraço, boa noite. Boa noite, obrigado.